Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja no teu coração, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nessa nossa caminhada quaresmal, realmente em tempo de deserto, em tempo de combate espiritual, mas nós vamos continuar caminhando juntos rumo à Páscoa do Senhor, vivendo a morte para nós mesmos, vivendo as provas, vivendo as tribulações, mas como diz a palavra de Deus, São Paulo vai dizer, no meio das tribulações, eu nado em alegria. Estou cheio de alegria no meio das tribulações. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós dizemos, repetindo a palavra, que nada nos faltará, esse nada realmente significa que nada nos faltará. Quando dizemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, significa tudo mesmo, meus irmãos. Pena que nem sempre nós conseguimos ouvir essa palavra de Deus como uma palavra de conforto, como uma palavra de fortaleza, que nos dá ânimo, que nos impulsiona. Por isso, o tema desse nosso vídeo é exatamente esse. Como conseguir ouvir a voz de Deus, enxergar a sua presença, como fazer a nossa oração da maneira certa, de maneira que agrade o coração de Deus e consigamos aquilo que nós precisamos. Esqueci de dizer, eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e nós estaremos juntos nesse vídeo. Antes de rezar, eu quero te lembrar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui, se inscreve no nosso canal, e você que quer ajudar essa obra de Deus a crescer, aqui embaixo você pode ver um site de como colaborar, né? Um linkzinho de como ajudar essa obra de Deus para crescer, para evangelizar e para entrar em muitas casas para poder levar o conforto da palavra de Deus. E agora vamos pegar nosso livrinho na página 10 e vamos iniciar com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e para que essa luz entre na nossa alma, os olhos da nossa alma precisam estar purificados, os ouvidos do nosso coração precisam estar purificados. Por isso, pedimos o perdão ao Senhor, fazendo o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. E hoje, meus irmãos, nós estamos na sexta-feira da 4ª semana do tempo da Quaresma. Eu te convido de abrir na página 117 o seu livrinho do seu retiro quaresmal, nessa passagem bíblica de João, capítulo 7. Essa parte, eu não vou ler o evangelho para você, mas Jesus vai no 3º ano da sua missão pública. Todos já tinham prometido que iriam prender Jesus, que iriam matar Jesus. E muitos se perguntavam, será que Jesus vai aparecer aqui no templo, agora na Páscoa? Ou será que ele não vai aparecer, já que querem matá-lo? E Jesus vai de uma maneira
oculta, né? Mas quando ele chega lá no templo, ele aparece na frente de todo mundo e diz em voz alta tudo o que ele tem para dizer. E o povo diz, ué, será que eles não vão mais prender Jesus? Será que eles reconheceram que Jesus é o Messias? Mas está escrito na palavra que quando o Messias vier, sua origem será misteriosa, ninguém vai saber, porém nós sabemos quem ele é. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, lá no templo, vai falar bem alto, vai elevar a sua voz e vai dizer, vocês sabem quem sou eu? E Jesus começa a explicar que eles não sabem nada, que aquele que o enviou é misterioso e Jesus conhece e eles não conhecem. Meus irmãos, eles dizem que Jesus é o filho de José, o carpinteiro, mas Jesus não era o filho de José, biologicamente não. Eles achavam que sabiam muito, por isso eles não conseguiam enxergar o que Deus lhe mostrava, não conseguiam ouvir a palavra de Deus que diz aqui, Jesus elevou a voz, falou bem alto para romper a surdez, mas eles estavam obstinados. Em uma outra passagem, Jesus vai dizer, felizes vossos olhos porque veem, felizes vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos antigos, os patriarcas, os profetas, quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Sabe por que acontece isso, meus irmãos? Porque às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não queremos ouvir realmente a voz de Deus. Nós queremos ouvir a nossa vontade. Existe uma passagem lá no final do livro de Jeremias, na verdade, em algumas vezes isso acontece com Jeremias. O povo diz, pergunte ao Senhor o que nós devemos fazer, seja lá o que o Senhor disser, nós vamos obedecer. E Jeremias fica em oração e ouve o que Deus recomenda que eles façam. Quando Jeremias dá o recado, eles ficam com raiva e dizem, você não está dizendo o que o Senhor disse, essa palavra profética não é verdadeira, nós não faremos isso. Nós já estamos com a resposta no nosso coração muitas vezes. Nós não perguntamos a Deus para ouvir o que Deus quer, mas o que nós queremos, já estamos condicionados de ouvir o que nós queremos. O problema desse povo, sabe qual foi? Eles achavam que já sabiam muito. Ele diz a palavra de Deus, olha aqui, ó. Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá. Eles não sabiam nada. Eles não sabiam do nascimento de Jesus por obra do Espírito Santo. Eles pensavam que José era o pai natural de Jesus e não sabiam de nada. Precisou acontecer a ressurreição para os olhos deles se abrirem e olhe lá, aqueles que abriram o coração. Isso me recorda de uma vez aqui no mosteiro, aconteceu uma reunião, né, de retiro de uma associação médica, que aqui no estado do Ceará são vários médicos que se uniram, né, médicos cristãos que se uniram para fazer a caridade, para fazer o bem de uma maneira maior. Claro, todo médico já tem essa vocação tão especial de dar a sua vida pelos necessitados, pelos enfermos, porém, muito bonita a iniciativa dessa associação. E eles se reuniram aqui em casa. E no momento da partilha do Evangelho, partilha de como foi o retiro, me marcou muito quando uma médica deu seu testemunho. Ela, refletindo o Evangelho, ela disse assim, meus irmãos, nós médicos, muitas vezes não somos como aqueles médicos de antigamente, que são tão unidos a Deus e por isso sabiam curar bem, sabiam curar melhor. A própria Jacinta, né, a vidente de Fátima, Santa Jacinta, ela diz isso. Se os médicos rezassem, curariam melhor. E ela diz, quando era médica, jovenzinha, eu achava que não precisava de Deus. Eu achava que a ciência e a minha razão dava todas as respostas, porque a gente é muito soberba, ela dizia. Porém, quando a gente vai amadurecendo e acontecem coisas nas nossas vidas que fogem da nossa alçada, quando os nossos filhos ficam doentes de maneira que a nossa ciência e medicina não é capaz de resolver, então, nessas situações limites, nós vemos o nosso nada, a nossa miséria, a nossa incapacidade e a nossa necessidade de Deus.
de chamar por Ele com humildade, dizendo que todos os nossos recursos falharam diante dessa situação e agora nós só contamos com Ele. Essa palavra dessa médica me marcou muito, porque ela conseguiu tirar o tampão dos seus ouvidos, tirar as escamas dos seus olhos e enxergou que sem Deus nós não somos nada. E ela começou a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, às vezes precisa acontecer uma situação limite para que a gente consiga se unir a Deus e olhar para o céu, que é o nosso destino. Mas agora, meus irmãos, eu quero lançar um questionamento para o coração de cada um de nós. Será que nós estamos sabendo rezar neste tempo de tribulação? Será que nós estamos rezando de uma maneira que agrada o coração do nosso Deus? Eu quero propor para vocês aqui 2 modelos bíblicos. O primeiro modelo bíblico é um homem chamado Salomão, o filho de Davi. Você pode ver em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Essa leitura, existe a leitura em 2 Crônicas, capítulo 1, que é a mesma leitura, porém, naquela tradução vai dizer assim, Deus apareceu a Salomão em sonho e disse, peça o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Já nessa passagem, pode anotar, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Algumas Bíblias trazem a tradução assim, eu peço ao Senhor um coração sábio. Porém, se você for na raiz da palavra no hebraico, ele vai pedir um coração que ouça inteligentemente, que ouça com inteligência, que um coração sábio, claro, mas um coração que sabe ouvir de verdade a vontade de Deus. Um coração que saiba ouvir. Na verdade, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Deuteronômio 6 vai dizer, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o primeiro, é o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essa oração agradou tanto o coração de Deus, que Deus disse, olha, você não pediu morte dos seus inimigos, não pediu riquezas, não pediu outras coisas menos importantes, por isso eu te darei um coração que sabe ouvir. Um coração sábio como nenhum outro antes de ti, nem depois de ti. E, além disso, eu te darei tudo aquilo que tu não pediste. Meus irmãos, como agrada a Deus uma oração bem feita. Muitas vezes nós estamos pedindo, nesse tempo, rezando muito, mas rezando somente para acabar a doença, rezando somente para eu não ficar doente, a minha família, e ninguém ter problemas maiores com isso. Nós estamos como pessoas que estão matando mosquito, por exemplo, da dengue, né? E não acaba com o foco, com as poças d'água. Nós estamos como pessoas que querem podar a praga, mas não tira pela raiz. Nós não estamos prestando atenção como um médico que vê os sintomas de uma doença e dá remedinho para acabar a febre, mas não quer curar a doença. Não adianta pedir a Deus que acabe o mal, se não acabe o mal pela raiz. Será que eu estou pedindo um coração novo? Uma mudança de vida, fazendo um exame de consciência do que precisa ser transformado. Meus irmãos, foi o próprio Deus que te trouxe para o deserto. Olha, a quaresma não é um tempo de deserto. Em Oséias 2 vai dizer assim, eu mesmo levarei a minha esposa, que tem sido infiel, ao deserto. No deserto, longe das suas distrações, dos seus ídolos, ela vai refletir. Deus não força, mas Deus te traz ao deserto para refletir. E lá eu vou falar ao seu coração. Se você se abrir, você vai ver que esse tempo não será para o mal, mas para um bem muito maior. Porém, o primeiro exemplo é Salomão. Ele começou bem, pediu bem, mas ele terminou mal, porque ele não continuou pedindo a Deus um coração que soubesse ouvir a Ele. Ele parou de rezar essa oração. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ouvir a sedução, o pecado, a idolatria. As mulheres seduziram Salomão para ele querer adorar outros deuses. Ele ouviu a voz, o canto da sereia, como nós dizemos. Parou de ouvir a voz de Deus. Parou de pedir ao Senhor um coração que soubesse ouvir.
O segundo exemplo que eu coloco é o contrário. Alguém que começou mal, mas terminou muito bem. Em Lucas 10 você vai ver Marta. Sabe como é que é a oração de Marta para o Senhor? Brigando com ele, ensinando a Jesus o que Jesus devia fazer. Já pensou, meus irmãos? O coração dela não era um coração mau, porém, ela fazendo muitos serviços, começou a murmurar, começou a se estressar. Será que não era assim que estava o nosso dia a dia? O nosso coração agitado, muitas informações, muito estresse. E agora Deus te chama para parar um pouco e você nem consegue ficar calado. Você nem consegue ficar em silêncio, desligar um pouco as redes sociais e rezar de tão agitado que está o seu coração. Marta reclamou a Jesus: Jesus, por que o Senhor não manda a minha irmã me ajudar? Olha como a oração dela foi mal feita. E Jesus vai corrigir: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e uma só te é necessária. Uma só. Pouca coisa é necessária e até mesmo uma só. Maria Madalena, que estava aos pés dele, ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Sabe qual é a melhor parte? Ouvir a voz de Deus e depois praticar. Ela estava aos pés de Jesus, mas não estava à toa. Se Jesus mandasse ela trabalhar, ela iria trabalhar, mas na hora que Jesus mandar. Você vai ver em João capítulo 12, a mesma Marta, pacificada, feliz, servindo com alegria, sem murmuração. Ela aprendeu a lição, ela ouviu a correção de Jesus e mudou, saiu daquela agitação, daquele estresse e passou a primeiro rezar. Ouvir o coração de Deus que diz: eu te amo, Marta. Eu te dou força no seu serviço. E aí ela passou a servir bem. Então, Salomão começou bem e terminou mal. Não adianta começar bem, o Padre Pio dizia isso, o Eclesiástico diz isso. Marta começou mal, mas ela ouviu Jesus e se endireitou. E ela terminou bem, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, Deus te convida agora, como a passagem de Oséias, a nossa vocação Hesed foi tirada daí. E nesse tempo de deserto quaresmal, preparação para a vitória da Páscoa do Senhor, Deus também te atrai ao deserto. Esse tempo que vivemos de combate contra essa pandemia é um tempo que Deus te chama a se recolher na sua casa. Se eu não me engano, em Isaías 26 vai dizer: se escondam um pouco nas suas casas, enquanto o castigo do Senhor cessa, enquanto é tempo de conversão. Deus te chama ao deserto, na sua casa, para falar ao seu coração, para o seu coração ser purificado, caírem as escamas dos seus olhos que estavam cegos, seus ouvidos estavam surdos, com muito barulho, muita agitação. Deus te chama a silenciar, parar um pouquinho e ter um coração dócil à voz do Senhor. Ter um coração que vai parar agora um pouco para reflexão, fazer um exame de consciência de como estava a minha vida. Deus estava em primeiro lugar. Um tempo para fazer mais leitura, ouvir a palavra de Deus e livros espirituais, a vida dos santos. Esse é um momento de graça. Não desperdice, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer a tua alma crescer muito se você se abrir. E por fim, é um tempo de clamor também. De rezar para acabar essa doença, sim, mas que haja conversão dos nossos corações. É um tempo de rezar o terço em família. É um tempo de clamar ao céu, porque o céu não vai deixar de ouvir um coração humilde e sincero, um filho que pede a ajuda do seu pai. E eu te convido agora, aqui na página 119, nós temos a reflexão. Primeira, insisto em querer aquilo que Deus não quer para mim. Será que eu estou rezando errado? Segundo, em busca de alegrias passageiras e de falsos contentamentos, eu recuso dedicar a minha vida ao que Deus tem reservado para mim. Terceiro, ao que eu tenho me apegado. Olha, um exame de consciência. Nisso há algo que me leva a pecar, os meus apegos. E agora o propósito que nós temos para esse dia de hoje. Olha bem, grava no seu coração esse propósito. Fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, para que em silêncio possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Dai-me um coração que ouça. Mas claro, você não está podendo sair de casa e adorar na igreja o Santíssimo Sacramento.
Por isso, meus irmãos, muita gente que nunca visitava o Santíssimo, que não ia para a missa diária, está assistindo a missa pela internet diariamente. É uma dor não poder comungar sacramentalmente, mas também muitas comunhões sacrílegas estão deixando de acontecer. Muitos estão refletindo, mas também muitas adorações ao Santíssimo. Nós mesmos, aqui no Instituto Hesed, começamos uma novena de adoração, de súplica, de clamor à misericórdia de Deus, 1 hora de adoração, toda noite, a partir do dia 20. Hoje você está convidado a adorar conosco o Santíssimo Sacramento pela internet. Então eu te convido a hoje à noite rezar junto conosco nessa novena de adoração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e também aprender a fazer a comunhão espiritual enquanto não podemos comungar sacramentalmente. E agora vamos fazer a nossa oração. Ó Senhor, doravante só a vós amo, só a vós sigo, e só a vós procuro, só a vós quero servir. Só vós tendes o direito de mandar, e só a vós desejo estar sujeito. Mandai, eu vos peço, o que quiserdes. Sarai e abri os meus ouvidos, para que possa ouvir as vossas ordens. Sarai e abri os meus olhos, para que possa ver os sinais da vossa vontade. Apartai de mim a irreflexão, para que possa contemplar-vos, e assim espero cumprir fielmente tudo quanto me ordenardes. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir que você colocasse aqui no seu comentário uma reflexão. Será que esse tempo difícil de prova que nós estamos passando, esse tempo tem gerado em mim o bem, o crescimento espiritual ou o mal? Será que essa situação difícil tem gerado em mim desespero, raiva, ansiedade, nervosismo, mal-estar? Será que só consequências ruins? Ou será que isso tem gerado dentro de mim reflexão, oração, mais silêncio, mais leitura espiritual, mais aproximação de Deus? Qual é o fruto que toda essa situação difícil tem gerado no mundo e dentro de mim? Cabe a mim e a você tirar das circunstâncias difíceis o bem ou o mal. A oração, como diz aquela canção, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. E Deus quer gerar um bem muito grande na sua alma, na sua família. Mesmo em tempos tão difíceis, Deus pode tirar um bem maravilhoso e testemunhos grandiosos de salvação, de transformação de vidas. Isso cabe a mim e a você. Coloca aqui no seu comentário se tem gerado o bem ou se tem gerado o mal. E se tem gerado o mal, você acredita que esse tempo, por meio da oração, da reflexão, do silêncio, pode gerar um bem em você? Escreve aqui no seu comentário. Não se esqueça de dar o seu like, porque assim você faz com que esse vídeo tenha uma expansão maior, possa atingir mais pessoas e, claro, compartilhar esse vídeo com a palavra de esperança para tantas pessoas que estão desesperadas. E além disso, eu te faço o convite também, eu já convidei em outros momentos, mas eu não canso de convidar a esse presente maravilhoso que é a devoção a São José. Nós estamos divulgando essa obra maravilhosa que é o manto de São José. Essa devoção que o Senhor nos dá, Ele mesmo nos deu São José como pai. A igreja proclamou São José como patrono de toda a igreja. Então a igreja está dizendo, Ele é o seu pai espiritual, Ele é o meu pai espiritual. Ele cuidou do menino Jesus e Ele continua cuidando do corpo místico de Jesus, que é a igreja, que somos nós. Vamos pedir ajuda a São José. E essa oração do manto de São José são várias orações muito profundas que nós vamos rezando em seguida, né? Uma em seguida da outra, cria dentro de nós uma força, uma esperança, uma alegria muito grande. Por isso, faço o pedido
do manto de São José e seja devoto desse pai espiritual. E de brinde, você ganha o cordão de São José. Que São José interceda por nós, junto com todos os santos e santas do céu, e em nome de Jesus, nós já tomamos posse da vitória de Deus. Toda essa prova vai se transformar em um bem muito maior e no final o Senhor será o vencedor. Que o Senhor te dê esperança, paz, confiança e a alegria de que Ele está junto conosco. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.